A carta que escreveu o apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Tito, capítulo 3. Hoje eu vou falar sobre regeneração. Está escrito assim, versículo 1. Admoesta-os, os que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Quem foi salvo pela regeneração e pela renovação do Espírito Santo, não pelas obras de justiça. Ninguém é salvo pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Que justiça que fizemos? Mas segundo a misericórdia, a graça de Deus. Misericórdia é graça, piedade, perdão de Deus nos salvou. E como que Ele nos salvou? Pela lavagem da regeneração, que é o batismo nas águas, e da renovação do Espírito Santo. Primeiro você é regenerado e depois você é renovado. Quem foi regenerado aqui? Pastor, o que é regeneração? Regeneração é gerar de novo, nascer de novo. E quando você é regenerado, automaticamente você é renovado pelo Espírito Santo. Quantos creem nesta palavra? Eu vou ler mais uma vez o versículo 5. E eu quero que você repita comigo bem alto, bem forte. Vamos lá. Não. Mais alto. Não. Pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a graça, o perdão, a piedade, a misericórdia de Deus, nos salvou pela lavagem, pelo batismo das águas, pela regeneração. E hoje eu sou renovado pelo Espírito Santo. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu fui regenerado. Eu fui gerado de novo. Hoje eu sou de Deus. Diga isso para Ele. Hoje eu sou renovado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu sou uma nova criatura. Diga isso para Ele. Aplaude, glorifica. Diga isso para o Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos. E a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder. E venha com seu Espírito Santo. E tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador. E envie a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação. E que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga: eu fui regenerado e renovado pelo Espírito Santo. Podeis assentá-lo.
você é renovado, regenerado. Olha que lindo o versículo de Tito, né? Ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras. A Igreja Católica prega muito isso, né? E não só a Igreja Católica, viu? Tem a religião dos muçulmanos, que é um livro sagrado deles, ao Corão, que também pregam isso aí, obras. A pessoa fazer obra, piedade para ser salva. Por isso que você vê muitos ricos, né? Que fazem essas ações, ações boas. Muito boa, parabéns. Mas eu não posso fazer uma ação em troca da minha salvação. Muitos ricos fazem isto, né? Muitas dessas obras também se fazem no Espiritismo. O Espiritismo tem seus grupos de associados, né? Que é associações, que ajuda causas de órfãos, ajudam causas de idosos, de crianças, orfanatos, enfim. Mas eu não posso misturar que eu não sou salvo pelas obras. Eu não posso entender que algo que eu faça, ainda que seja de bom, ajudar alguém é bom? É coisa boa? É. Ajudar uma pessoa é uma obra. Inclusive nós vamos fazer isso aqui, ó. Esse trabalho que nós estamos arrecadando é para um evento que vamos realizar no dia 23 de dezembro. Já sem ser esse sábado, o outro sábado. E lá nós temos uma missão de entregar mais de 100 cestas básicas. Mais de 100. Olha só, uma igreja pequena como esta, conseguimos chegar a isto. Olha, para você ver a fé e a união dessa igreja, comunhão dos irmãos, né? E além de entregar cestas, vamos entregar panetones, e mais de 150 panetones. Vamos entregar bolas, e mais de 130 bolas. Vamos entregar bonecas, e mais de 100 bonecas. Conseguimos chegar a esse patamar, né? Superamos a nossa expectativa. Superamos. Mas eu posso misturar isso com a minha salvação? Não. Eu não posso considerar que o que eu faço, ou que a igreja faz, ou que você faz, há uma troca de salvação. Não tem como. Por isso que a palavra é bem clara. Nós não fomos salvos pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Algo de bom, ainda que isso seja bom. Que nem todas as pessoas pensam assim, ou fazem isso que nós estamos fazendo. Ainda que muitas pessoas não fazem isso, e os que fazem, não pode trocar a salvação em troca de obras. O apóstolo Paulo deixou bem claro também, que ninguém será salvo pelas obras. Está lá, houvéssemos feito. Mas segundo a graça, aí entra a graça, a misericórdia, entra o perdão de Deus. Vamos ser salvos pela graça de Deus, ou somos salvos pela graça de Deus. E o que significa a graça? Um favor de Deus ao homem, não merecimento. O homem está recebendo a graça de Deus, mas ele não está recebendo porque merece. Ele está recebendo porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Mas Deus não está dando a salvação porque a pessoa é muito boa, ou que anda direitinho. Não tem como. E Ele nos salvou. Aí já vem como que é salva a pessoa? Através da lavagem, da regeneração. Que aqui já entra a questão do batismo nas águas, né? E a renovação do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa é batizada, ela é regenerada. E logo em seguida, ela é renovada. E a regeneração, aprenda uma coisa, gente. Regenerar é gerar de novo, é nascer de novo, é ter uma mudança, uma transformação. E isso é o próprio Deus que permite, que faz. Que é o Espírito Santo que vai trabalhando na vida da pessoa. Então ela vai sendo regenerada. E a regeneração ela é imediata. Ela é instantânea. Não tem tempo para a pessoa ser regenerada. Eu vou ficar um bom tempo aí me preparando para poder ser regenerado. Não, não existe isso. A regeneração no grego, o nome significa, anotem, que é de novo, nascer de novo, vivificar. Uma pessoa que não é regenerada é uma pessoa morta. Ela precisa nascer de novo. Como que ela está morta? Ela está morta nos seus pecados. E Efésios capítulo 2, versículo 1, fala que a pessoa está morta nas suas ofensas e em seus pecados. Por isso que o mundo já está morto. O mundo só passa a viver quando vem para Jesus e é regenerado. Aí a pessoa passa a viver uma nova vida. Então, enquanto ela está no mundo, ela está morta.
Não tem mais o que fazer. Agora, quando vem para Deus, aí ela é transformada, regenerada e é imediato. Não tem tempo para isso. Então a regeneração, ela efetua uma mudança radical no ser do homem, em seu coração e na sua mente. É transformação mente e coração e sua vontade. E isso pode ser descrito em termos de um coração mudado, uma mente renovada e uma vontade liberta. Então, quando a pessoa é regenerada, ela passa a deixar aqueles desejos pecaminosos, o coração dela que era ruim começa a ser transformado, ela já começa a pensar nas coisas de Deus e pensar diferente como o mundo pensa. Hoje, por exemplo, você é regenerado, você já não pensa como o mundo pensa. Você pode ver, quando você vê algo do mundo que é contrário à palavra de Deus, você sabe que aquilo está errado. Mas quando a pessoa não é regenerada, ela vive naquele erro achando que está certa. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, e no versículo 1 e 2, ele vai dizer: não ande com o mundo, mas tem que andar na contramão do mundo, não fazer o que o mundo faz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o verso 2. E não vos conformeis com este mundo. O que é se conformar? Aceitar. Então, quem é salvo, quem teve uma regeneração, não se conforma com o mundo. Por isso que você vê coisas erradas no mundo e você não aceita. Eu não aceito. Né? Você vê o pecado na cara, explícita na cara da pessoa, no rosto da pessoa, e você vê que está errado, e você não aceita, e a pessoa que está naquele erro, ela acha que é uma coisa normal. Hoje é assim, né? Nosso judiciário quer liberar drogas, nosso judiciário quer liberar o homossexual, o casamento. Isso é certo? Não é certo. Quem tem a consciência, a mente regenerada, sabe que está errado. Sabe que está errado ou não, gente? Sabe. Por quê? Porque hoje você é regenerado. Você não se conforma com o mundo. Você não aceita como o mundo anda. Mas você quer fazer o quê? Transformar o pensamento do mundo, das pessoas que estão lá fora. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, quando você é regenerado, a sua mente muda, o seu coração muda, você já tem a consciência do que é pecado. Você consegue identificar isso. O mundo lá fora, se você falar o mundo está em pecado, eles vão achar que é uma coisa certa, que não existe isso para eles. Mas você que é transformado, você sabe que a pessoa está errada. Então isso se chama o quê? Uma regeneração. E ninguém vai ser salvo, como eu disse, pelas obras, mas pela graça de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, e o versículo 8, Paulo deixou bem claro que fomos salvos, não por merecimento, mas porque Deus usou do seu perdão para nos salvar. Ou seja, misericórdia, como diz em Tito, capítulo 2, verso 8, olha lá. Porque pela graça, graça quer dizer favor de Deus a nós. Nós não merecemos, mas Deus usou a misericórdia e nos salvou. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Dom quer dizer presente. Deus está dando a salvação. A salvação é gratuita, não é cobrada. A pessoa não paga para ser salva. Ela precisa ser regenerada. Não vem das obras, olha lá, para que ninguém se glorie. Não, fui salvo porque fiz coisa boa. Não, não foi salvo não, porque fez coisa boa não. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então ninguém é salvo pelas obras. Claro que a gente tem que fazer obras boas, mas ninguém é salvo pelas obras. É pela graça de Deus. Então a regeneração é algo que todo mundo tem que passar por isso. Eu sempre falo, a pessoa pode estar na igreja há anos, muitos anos, e se ela não for batizada, ela não está salva. Ela não está regenerada, ela precisa se batizar.
para ter uma lavagem dos seus pecados. Porque a água simboliza lavagem de pecados. Como é que a pessoa vai lavar os seus pecados se ainda não se batizou? Então a pessoa vai continuar na igreja, como acontece em muitos casos, como eu ouvi de algumas pessoas que disserem: pastor, eu achava que por vir na igreja eu já estava salvo. Falei: não, você tem que vir à igreja e você tem que cumprir a ordenança do Senhor, que é se batizar nas águas. Você precisa ser regenerado. O Nicodemos, por exemplo, Jesus falou sobre isso. Lá no capítulo 3, uma vez eu preguei sobre isso, numa mensagem sobre o batismo, que Nicodemos chegou para Jesus, né? E Jesus disse: como é que ele faz para entrar no céu? Como é que ele faz para ser regenerado? Jesus explicou, capítulo 3, verso 1, diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse homem aqui, ele ia à igreja, ele era um dirigente da sinagoga, ele frequentava a igreja, mas ele não era batizado, ele não era regenerado. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que a palavra hebraica quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, o que Jesus está dizendo? Aquele que não for regenerado, não pode ver o reino de Deus. Porque regeneração é nascer de novo. A palavra regeneração no grego é isto: é ser vivificado, é ser transformado, é nascer de novo. Esta é a palavra, é ser uma nova criatura. A palavra regeneração te dá esse entendimento. Aí versículo 4. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, nascer, então quer dizer que é regeneração, nascer de novo. Eu disse que você nasce duas vezes. A primeira do seu pai e da sua mãe, uma junção carnal, e a segunda você nasce de Deus. Tem muitas pessoas que já nasceram do pai e da mãe, mas ainda não nasceram de Deus. Se não nascem de Deus, como é que pode ver o reino de Deus? Se não nasce de Deus, como é que pode entrar no céu? Não tem como. Tem que nascer de novo. Tem que ser regenerado. A pessoa precisa ser regenerada. Aí lá no versículo 5, respondeu Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele diz, não pode ver. E segundo, não pode entrar. Então se a pessoa quer entrar no reino de Deus, ela precisa nascer de novo. Ela precisa ser regenerada. Versículo 6. Olha o que Jesus disse. Dois nascimentos aqui. O que é nascido da carne, ou seja, que é nascido do pai e da mãe, junção carnal. Quem nasceu da carne é carne. Agora precisa nascer do Espírito. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí Jesus vai dizer, versículo 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é ser regenerado. Troca nascer de novo pela palavra regeneração. Jesus está dizendo, é necessário. Você é obrigado a ser regenerado. Então se a pessoa não é regenerada, se ela não é batizada nas águas, se ela não nasceu de novo, ela nem vê o reino de Deus e ela nem entra no céu. Ela precisa nascer de novo. Pastor, mas se uma pessoa nascer de novo e ela pecar, acontece? Acontece. A regeneração não quer dizer que a pessoa, depois que se batizou nas águas, ela nunca mais vai pecar. Pode acontecer de ela pecar? Pode. Pode ela ter um deslize? Pode.
Por quê? Porque a natureza pecaminosa ainda continua na pessoa. Mas agora a diferença é que ela é regenerada e que ela vai ter consciência do erro que fez. Porque o Espírito Santo vai lhe acusar. Olha, você fez uma coisa errada. Isso não agrada a Deus. A pessoa já sabe que fez algo de errado. Mas quando a pessoa não é regenerada, ela faz o que é de errado, vive o que é de errado e acha que está certa. Porque ela não tem consciência daquilo que é regeneração. Então, a pessoa pode ter se batizado. E ela está ainda no processo de santificação. Ela pode a qualquer momento ter um deslize e pecar. A diferença é, quando a pessoa não é regenerada, ela só tem uma natureza nela. E essa natureza, a carne. Então ela só opina para o mal. Ela só faz o que é da carne. Quando ela é regenerada, passa a ter duas naturezas dentro dela. A carne que continua e agora o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus que vai lhe acusar o que ela fez de errado para ela não cometer mais o mesmo erro. Jesus disse em João capítulo 16 que esta é a missão do Espírito Santo. Olha o que Jesus disse no capítulo 16, versículo 7. Ele diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus dizendo: porque se eu não for, o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, que ele já veio, porque Jesus já foi, então o Espírito Santo já está em nosso meio. E quando ele vier, esta palavra está no passado, mas ele já está em nosso meio. O Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o quê? O mundo aqui são as pessoas que não conhecem a Deus. O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então olha a missão do Espírito Santo: convencer a pessoa dos seus pecados. Então por isso que quando a pessoa é regenerada, ela também é renovada pelo Espírito Santo. E agora o Espírito Santo que está dentro dela, começa a falar para ela o que ela fez de errado. Então a diferença é esta: quando uma pessoa é regenerada, passa a habitar a natureza de Deus dentro dela. Quando ela não é regenerada, ela só tem a natureza da carne. Por isso que ela tem uma mente fechada, um coração fechado para as coisas de Deus. Aí, essa pessoa regenerada, ela vai ter que alimentar o Espírito Santo. Porque aquela que ela mais alimentar, vai vencer. A pessoa que ela mais alimentar, vai te vencer. Então, se ela só alimentar a carne, só os desejos da carne, o Espírito que está dentro dela vai ficar bem fraquinho. Mas se ela alimentar o Espírito que está dentro dela, aí a carne dela vai ficar fraquinha e o Espírito dela vai ficar forte. E ela vai ter consciência de todos os atos se ela cometer algum erro. Então, regeneração não quer dizer que a pessoa não possa errar. Não quer dizer que a pessoa não possa ter um deslize. Não é isso. A regeneração é uma mudança de vida. Ela começa a ter consciência do seu erro. O apóstolo Paulo diz que há duas forças dentro de cada um de nós. Lá em Gálatas capítulo 5, abram aí para você ver. E no versículo 16, Paulo fala da luta da carne contra o espírito. Ou seja, a carne quer fazer o quê? A vontade do diabo. Quer fazer o que é do pecado. Quer cumprir os desejos da carne. Não é tudo aquilo que não presta. A carne quer fazer aquilo. Agora o Espírito Santo que está dentro da pessoa, quer fazer a vontade de Deus. Por isso que fica uma luta. Eu estou cansado, eu não vou na igreja. O seu espírito quer ir, mas a sua carne diz, não fica. Jesus disse, a carne é fraca, o espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Então, se você alimentar a carne, vai vencer o espírito. A pessoa alimenta o espírito do coração, com jejum, com palavra, vindo à igreja, se fortalecendo espiritual. Todas as vezes que ela vai fazendo isso, a carne dela vai ficando fraca, e o Espírito Santo vai ficando dentro dela forte, vai dando forças para o seu espírito.
O Espírito Santo vai dando força para o espírito dela. Aí diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito, Gálatas 5,16, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é desejos desenfreados. Uma pessoa que só pensa no que é pecado. Porque a carne cobiça contra quem? O espírito. Ó, cobiça é uma inimiga, a carne do espírito. E o espírito contra a carne. E estes faz o quê? Se opõem, ficam brigando um com o outro. Porque o espírito quer levar a pessoa a fazer a vontade de Deus. E a carne quer levar a pessoa a fazer a vontade do diabo. Porque o pecado é do diabo. E se opõem-se um ao outro, para que não façais o que o apóstolo Paulo passou por essa luta. Ó, apóstolo Paulo, ele foi batizado. Você conhece a história dele em Atos capítulo 9, não precisa abrir. Mas ele foi batizado. Ele teve uma transformação em sua vida, apóstolo Paulo. E mesmo depois dele batizado, pregador do evangelho, ele escreve uma carta em Romanos, quero até que você acompanhe, no capítulo 7, que ele vai dizer da sua limitação, da sua fraqueza. Porque ele sabe que a consciência dele é fazer a vontade de Deus. O espírito que está dentro dele é fazer a vontade de Deus. Mas ele só faz o que é errado. E ele reconhece isso. E ele sabe que é uma força que há dentro dela, que é a natureza da carne. Que essa natureza não vai se apagar. Quem acha que a pessoa se batizou, virou santo, está enganada, viu? A pessoa está no processo de santificação. Ela pode cair a qualquer momento. Você vê pastores que caem. Não vê? Você vê obreiros que caem. Você vê bispos que caem. Pastor, mas como é que um homem de 20, 30 anos de ministério caiu? Porque ele não é super-herói. Agora, se ele alimentar mais o espírito, vai vencer a carne dele. Mas se ele alimentar a carne vai vencer o espírito. É aquele que você alimentar dentro de você vai te vencer. Quem quer que o espírito vença você? Então você tem que alimentar o espírito. Mas se você quiser que a carne te vença, você vai alimentar a carne. Você pode ter certeza disso. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 7, versículo 14. Olha o que ele diz. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou o quê? E o que é carnal? Um pecador. Carnal é alguém que é pecador. Ele está dizendo, mas eu sou pecador. Vendido o quê? Debaixo do pecado. Eu fui vendido pelo pecado. É por isso que ele diz que o salário do pecado é a morte. Foi comprado ali, vendido. Porque o que faço não... Será que ele fazia coisa boa? Porque ele tem consciência do que é de Deus. E se ele não está aprovando o que ele faz, é porque ele faz coisa errada. Ele está dizendo aqui, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Ele quer fazer o bem, mas sai o mal. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas quem faz? Ou seja, a natureza pecaminosa dele continua. Ele está dizendo, não é eu que quero fazer, mas é a minha carne que está fazendo. Eu tenho consciência que eu estou fazendo coisa errada. É isso que ele está dizendo. Por que ele tem consciência? Porque ele foi regenerado. Ele sabe que agora ele é de Deus. Mas quando ele quer fazer o bem, o que sai? O mal. Mas não é que ele tem prazer em fazer o mal. Ele mesmo condena o que ele faz de errado. Ele mesmo condena o que ele faz de mal. Mas ele sabe que ele ainda tem a natureza pecaminosa. Ainda que seja regenerado. De maneira que agora já não sou eu que faço isto. Mas o pecado que habita em mim, este mal não vai sair. Sabe quando o pecado vai sair de você? Sabe quando essa natureza pecaminosa vai sair de você? Quando Jesus transformar o seu corpo abatido, o seu corpo sofrido, o seu corpo fraco, para ser um corpo glorioso, semelhante ao dele. Aí você vencerá a carne por toda a vida. Mas meu irmão, se você continuar nessa terra, você ainda está sujeito a errar. Está entendendo? Paulo está sujeito a errar. Mas o pecado que habita em mim. Verso 18. Porque eu sei
que em mim, isto é, onde? É nele, no espírito ou na carne? Está vendo? Ele sabe o que habita na carne dele. Mas eu sei, está lá, em mim, que isto é, na minha carne, não habita coisa boa. É claro, a carne não faz nada o que é bom. A carne só vai fazer o que o diabo agrada. Mas o espírito faz o que agrada a Deus. Ele tem consciência disso. Todos nós temos consciência disso. Não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Ele quer fazer o que é bom. Mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero. Mas o mal que não quero, esse faço. Está vendo que é uma luta? Como ele diz lá em Gálatas, a carne se opina ou se opõe contra o espírito, e o espírito se opõe contra a carne. Ele está vivendo isso. Ele está vivendo isso dentro dele. Ele tem consciência do que é errado, mas a carne leva ele a fazer o que é errado. Mesmo ele tendo consciência. Por que ele tem consciência? Porque agora a mente e o coração dele foram regenerados. Tá lá. Verso 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas quem faz? Ele tem. Aqui é como se o espírito dele está falando, mas quem está aprontando na vida dele? A carne. É como se o espírito dele falando que ele está errado, mas a carne está levando ele a fazer isto. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Só lembrando, Paulo aqui é batizado, viu? Paulo aqui é batizado. Paulo aqui é um pregador. Paulo aqui é um evangelista. Só para você lembrar, tá? Aqui Paulo não é desviado, nem é que não foi regenerado ainda. Ele já foi regenerado. E mesmo assim ele tem consciência que o pecado ainda habita nele. Verso 22. 21, né? Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal já está comigo. Porque segundo o homem o quê? Quem é o homem interior? O espírito. Segundo o homem interior, não estou dizendo o exterior é a carne, e o interior é o espírito. Está sabendo? Segundo o homem interior, que é o espírito, o que ele tem? Tem prazer no que é de Deus. O espírito dele tem prazer nas coisas de Deus. Mas o homem exterior tem prazer em quê? Naquilo que é da carne. Porque segundo o homem interior tem um prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, no corpo, a lei que é a batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Você está vendo? Aqui diz que Paulo aqui fazia coisas erradas, né? Da parte dos membros dele. E aí diz que ele pecava por conta disso. E ele reconhecia que ele estava fazendo coisa errada. Mas também ele reconhecia que não era ele. Porque o homem interior, que é o espírito dele, queria fazer o que é certo. Mas a carne não deixava. Então a pessoa que pensa que uma vez foi regenerada e não está sujeito a errar, está enganada. Está enganada. A qualquer momento essa pessoa pode errar. Por isso que eu falo, tem gente que fala, pastor, mas se eu batizar e cair? Mas se eu batizar, pastor, e pecar? O livro de Provérbios fala que o justo pode até cair 7 vezes, mas 7 vezes se levantará. O justo, não está dizendo o ímpio, viu? O justo pode ainda 7 vezes cair, mas não ficará prostrado. Então caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Assim até a volta de Cristo. Não fique caído. Levanta, porque Deus é contigo e Ele perdoa os seus pecados. Ele perdoa os seus pecados. Jesus deu o maior exemplo disso. Quando Pedro disse, Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecou contra mim? Até 7? Jesus disse, não, digo 7. Mas digo 70 vezes 7. Sabe o que Jesus está dizendo? Você vai liberar perdão para o seu irmão 490 vezes por dia. Por dia. Se Jesus libera o perdão, para o homem liberar o perdão para o outro homem, você acha que ele não te perdoa?
Você acha que Ele não te perdoa? Tem uma frase que diz assim: não deixa Deus porque você pecou, mas continue com Deus para você vencer o seu pecado. Ah, eu pequei, não vou mais na igreja. Ah, eu caí, não vou mais na igreja. Mas a igreja é um hospital. Aqui entra caídos. Aqui entra pecadores. E é aqui que vai ser transformados. E não é você que vai se transformar. É Deus que vai trabalhar no seu entendimento, no seu coração. O que você não pode é deixar de vir à igreja. Eu sempre falo, lá fora, Jesus não vai libertar ninguém lá fora. Mas aqui dentro vai. Aqui dentro Ele vai libertar você do cigarro, das drogas, da bebida, da prostituição, dos jogos. Aqui Ele vai te libertar, mas lá fora Ele não vai te libertar. Me conte alguém que foi liberto lá fora. Ninguém. Lá fora a pessoa vai piorar a situação, mas aqui dentro ela vai ser liberta. Então você precisa ter noção disso. O apóstolo Paulo dizendo que ele era fraco, que ele tinha suas limitações. E nós? Será que nós também não temos limitações? Por que Deus permite que temos limitações? Porque imagine se o homem não tiver mais limitação, ele vai achar que é Deus. Então Deus ele vai curando aqui, libertando aqui, tirando um ponto aqui, outro ponto ali, mas às vezes fica uma fraqueza em nós. Porque é justamente naquela fraqueza que eu vou recorrer a Deus. Agora imagine se eu não tiver nenhuma fraqueza. Vou dizer, não preciso mais de orar, não preciso mais jejuar, não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais ouvir louvores. Não preciso mais buscar a Deus. É ou não é? Então sempre vai ter uma fraqueza em você. Sempre vai ter uma limitação em você. Porque é justamente naquela limitação que Deus vai trabalhar em sua vida. Você lembra quando o apóstolo Paulo disse que orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele? Quem lembra disso? Por que Deus não tirou? O apóstolo Paulo, ele orava, os milagres aconteciam. Ele até ressuscitou mortos. Apóstolo Paulo, diz a palavra que os lenços e aventais dele, quando colocava sobre os enfermos, eram curados. Quando colocava sobre os endemoniados, eram libertos. E por que agora ele ora e não consegue ser curado? Aí sabe o que Deus disse? Paulo, a minha graça te basta, pois é nessa fraqueza que você tem, é aonde eu encho com o meu poder. Se eu tirar essa fraqueza de você, você vai virar super-herói e não vai mais precisar de mim. Por isso que eu deixo essa limitação para você recorrer a mim todas as vezes que essa fraqueza bater em você. Deus permite que isso aconteça para você recorrer a Ele. Porque se Ele te deixar perfeito, meu irmão, você não precisa mais de Deus. E ninguém é perfeito. Não tem um sequer. Não tem uma pessoa sequer que peque, que não peque. Uma pessoa sequer que não peque. Eclesiastes, abram Eclesiastes para você ver o que diz. No capítulo 7. Vou mostrar para você o que diz o livro de Eclesiastes. Não tem uma pessoa que não peque. Capítulo 7, versículo 2, 20. Capítulo 7, versículo 20. Então não tem uma pessoa que não peque. E é justamente ali que Deus vai deixar para que Ele trabalhe na sua vida. Eclesiastes 7, versículo 20. Olha o que diz aqui. Deixa eu abrir aqui. Saiu? Na verdade, não há homem. Lembra que Tito disse? Nós não fomos salvos por obra de justiça que fizemos. Não é assim? Ou que houvéssemos feito. Não fomos salvos. Mas fomos salvos pelo quê? Pela misericórdia e pela lavagem, que é o batismo nas águas, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E olha aqui. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca, está aí, e nunca peque. Então, quem disser que não tem pecado, já pecou porque mentiu. O apóstolo João diz, aquele que disser, vamos lá, primeira carta de João, isso é bíblica, tá? Bíblico, é Bíblia, é só você ler a Bíblia, você vai ver. Capítulo 1 de João, versículo 8. Olha o que diz aqui.
E João escreveu o Novo Testamento, hein? Ele está dizendo para a igreja. Está dizendo para a igreja. Veja só. Se dissermos que não temos, já pecou. Por que pecou? Porque mentiu. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então já diz aí, já pecou. Porque mentiu. Você está entendendo? Então não tem um que não peque. Agora a regeneração precisa acontecer. Então se você não é regenerada, você ainda não é salvo. Não quer dizer que você nunca pode errar lá na frente. Mas uma coisa é certa, você vai ter consciência do seu erro. E é o Espírito Santo que vai te acusar, para que você não cometa mais isto. Então a regeneração, eu quero mostrar para você, ela acontece imediato. 3 razões porque a regeneração é necessária. Por que eu devo ser regenerado? Por que eu devo ser batizado, pastor? 3 razões para isto. Primeiro, coloca aqui a primeira razão. A primeira razão por que deve ser regenerada? Para entrar no céu. Então se a pessoa não é regenerada, esquece o céu. Quem quer entrar no céu? Quem já é regenerado? Então está no caminho dele. Agora quem não é regenerado, quer entrar no céu. Levante a mão quem ainda não é batizado e quer entrar no céu. Olha lá. Quer entrar no céu? Quer entrar no céu? Então tem que ser regenerado. E a irmã lá atrás, lá, Raquel, é Maria, né? Ô Maria, quer entrar no céu, minha irmã? Eu te vi daqui, minha irmãzinha, atrás do Abraão aí, ó. Você quer entrar no céu? É você mesma, que não é regenerada ainda. Você quer entrar no céu? Não quer entrar no céu, não? Quer entrar no céu ou não? É o que eu estou perguntando. Então tem que ser regenerada. Se não for regenerada, ó, esses aqui já estão a caminho do céu. Esses vão a caminho do céu, esses aqui já estão lá. Né? Agora é permanecer. Agora, se não é regenerada, não tem como entrar no céu. Já expliquei aqui João 3,3. Né? Se a pessoa quer entrar no céu, ela tem que ser regenerada. Está lá em Nicodemos, lembra disso? Segundo motivo, por que a pessoa tem que ser regenerada? Para resistir ao pecado. O pecado, a pessoa só vence quando ela é regenerada. Porque ela tem sentimento e ela consegue identificar o erro dela. Olha lá. O pecado amarra a pessoa, prende a pessoa, né? Segunda razão da regeneração, para resistir ao pecado. O apóstolo João, aqui mesmo na carta de João, capítulo 3, versículo 9. Veja o que João disse aqui, capítulo 3, verso 9. Ele diz assim: qualquer que é nascido de Deus é nascido das águas. Qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então a pessoa tem consciência do que é errado. Terceira razão, porque que é importante a regeneração. Para viver em justiça. Quando a pessoa é regenerada, ela passa a praticar a justiça de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2 e o versículo 29. Diz assim: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então você nasce da carne e tem que nascer de Deus. Se a pessoa não nascer de Deus, ela não consegue nem entrar no céu, ela não consegue vencer o pecado e ela não consegue praticar a justiça. Em João capítulo 1, o versículo 12, Jesus disse isto: e a todos quanto o receberem, deres-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha lá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Verso 13. Os quais não nasceram do sangue, que é carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram da vontade de quem? Então, se você quer ser uma pessoa regenerada e vencer as dificuldades, você precisa nascer de Deus. E para vencer o mundo, que é a tentação, também precisa nascer de Deus. Primeira carta de João, novamente, capítulo 5 e o versículo 4. Eu vou ler para você aqui,
E aí nós vamos encerrar aqui. E você vai dar um brado de vitória, você que é regenerado. Porque todo que é nascido, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Se quer vencer o mundo, tem que ser regenerado. Se coloque de pé. Podem aplaudir o Senhor Jesus.